Imagina você ser o dono do maior evento de MMA, buscando entrar em um mercado com potencial de te deixar ainda mais rico, armar o palco para construir uma estrela e alguém apagar essa estrela na base da porrada. Pois é, pro azar do patrão, o chinês que tinha o palco montado para se tornar uma estrela comercial da China foi nocauteado pelo brasileiro Johnny Walker. E eu sei, e você também sabe, que mandaram Johnny Walker pra China só para alimentar o cartel do chinês nocauteador e alegrar a plateia, ganhando uma moral gigantesca com o mercado chinês. Mas o impensável aconteceu. Foi como se o Johnny tivesse entrado na casa do chinês, aberto a geladeira e ainda botou o pé na mesa de centro quando fez aquela dancinha no final. Mas você sabe como isso afeta todos os brasileiros que são fãs de MMA? Calma que eu te conto. O nosso malvado favorito devia estar torcendo pro chinês transformar o Johnny em frango xadrez e fazer aquele highlight não só pros vídeos promocionais, mas pra cabeça de todos os chineses que estavam naquela arena que estava lotada. Mas infelizmente pro patrão, o funcionário que estava no bico do corvo mostrou serviço justo no dia errado. Mas vamos do começo aqui. A impressão que dava desde a entrada é que o Johnny não estava sentindo peso nenhum. É como se pra ele não tivesse fazendo diferença. Nem a fase ruim e nem o público massivo que estava a favor do adversário. Dava a impressão que quem segurou todo esse peso foi o irmão dele, o Walter Walker. Ele sim estava extremamente tenso. E por outro lado, o Zhang entrou confiante, ele sabia o que estava acontecendo ali e que na teoria o casamento estava na medida. Dava pra ver na cara dele a malícia de quem já tinha a faca e o queijo na mão. Quando o juiz liberou o início do combate, o Zhang veio cumprimentar o Johnny e o Johnny fez menção de que ia fazer o mesmo. Só que em vez disso, ele atirou uma queda no chinês, logo nos primeiros segundos de luta. E se você prestar bem atenção, já haviam sinais do que viria por ali. Aquela barba cortada igual do Chimaev não era por acaso. Era um baita de um sinal do que o Johnny ia tentar trazer pra essa luta. Porém, ainda assim, pegou todo mundo de surpresa. E quando ele tentou aquela queda na crocodilagem, eu não entendi nada. Mas o Johnny deve ter sentido que ele foi desleal e, seguindo a cartilha do fair play, entregou a posição, caindo por baixo depois dessa tentativa falha de incorporar o Chimaev. E sinceramente, quando ele caiu por baixo, eu falei, pronto, agora sim moeu o pé do frango. O cara entregou a paçoca e foi na boca do chinês, mas assim como eu não esperava que ele fosse entrar naquela posição tão cedo, o Johnny lançou aquela levantada técnica e saiu dali. E mesmo ele tendo saído da posição, dava a impressão que a confiança dele foi embora com aquela queda. Parecia que o Johnny não tava mais querendo estar ali. Ele tava movimentando de um jeito que parecia mais assustado do que quem tava buscando trazer a vitória, de quem tava buscando aquele momento certo para entrar com um golpe contundente. E mesmo com umas bombas conectadas pelo chinês, o Walker se saiu bem. E principalmente no final do primeiro round, que foi onde eu senti que a postura dele começou a mudar. E eu acho que realmente aconteceu isso, porque no segundo round ele parecia muito mais confiante. Ele tava com uma postura diferente, ele veio com um volume de chute maiores na perna. E conforme o chinês acusou sentir o chute na perna, o Johnny veio forte. Ele esperou o momento certo pra dar aquela bica. E ele chutou com tanta força, mas tanta força, que deu a impressão de que sentiu a própria perna nesse chute. Mas quando ele viu que o chinês acusou o golpe, que tava manquitolando ali, ele não quis nem saber se tava com dor. Jogou os dados pra ver quem aguentava mais e soltou mais uma senhora bica na perna do Zhang, que fez o chinês bambear e cair. Daí pra frente, foi só pra trás pro Zhang. O Johnny bateu de tudo que é jeito que podia, o chinês apanhou de tudo que é jeito que pôde e o juiz assistiu de camarote, até ele paralisar a luta depois de uns 40 segundos que pareciam eternos de ground and pound. E fica aqui o destaque pro Walter Walker, que fez o papel de todo mundo que tava em casa torcendo. O que ele gritou pro Johnny chutar não tá escrito. Olha a animação dele quando o chinês sentiu o golpe. E destaque também pra cara de alegria do patrão, vendo o plano de fazer aquela moral com o mercado chinês, indo ground and pound abaixo. E a melhor parte pra mim, além da vitória, foi o final. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Olha esse caos. O Johnny aponta pro chão, avisando que vai fazer a comemoração da cobrinha que ele sempre faz, e vem gente de tudo que é canto, um segurando o outro naquele caos generalizado. E olha a cara do Johnny, sem entender nada do que estava acontecendo. Ele só queria comemorar ali e ser feliz, mas do nada tem gente da equipe barrando ele, gente do staff do UFC barrando a equipe, e o caos foi tanto que eles cortaram a cena pro Zhang, enquanto alguém tentava colocar ordem naquela bagunça ali. E só depois de muito esforço e muito caos, o Johnny olha pro lado pra ver se pode comemorar e finalmente lança a dança da cobrinha. E depois disso ele vai lá cumprimentar o irmão dele, o Walter Walker, que foi retirado pela equipe do UFC durante a comemoração e aquela bagunça toda. É simplesmente sensacional. O cara transformou a China em Brasil em menos de 2 rounds. E pra ficar ainda melhor, o Johnny ganhou um bônus de performance da noite nessa luta e subiu mais uma posição no ranking. E fica aqui meus parabéns pro Johnny e o nosso obrigado por ter trazido aquela alegria pro torcedor brasileiro de MMA naquela manhã de sábado. Inclusive, finalmente alguém colocou
fim na maldição do Main Event. Aquela maldição que já estava assombrando o torcedor brasileiro desde o começo do ano, impossibilitando aí de ter uma vitória em lutas principais desde o começo de 2025. Inclusive, a quebra dessa maldição aí veio num momento muito importante, porque temos pelo menos mais 2 eventos com brasileiros fazendo a luta principal vindo por aí. Se você chegou até aqui, curte pra dar aquela moral, comenta o que você achou dessa luta, daquela entrada de queda no começo do primeiro round, e considera se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Obrigado por sua maravilhosa audiência e até o próximo vídeo.